Bom dia, com alegria, com vitória, com vida de Deus, com fôlego novo. Bom dia, bom dia. Todas as vezes que você agradece a Deus, todas as vezes que você louva ao Senhor, todas as vezes que você é intencional na sua vida de gratidão, a sua frequência, ela muda, ela transforma. E quando a sua frequência transforma, a sua realidade também transforma. Mentalidade transformada é igual realidades transformadas. Então, todas as vezes que eu adoro a Deus, às vezes eu tô em uma frequência baixa, uma frequência de tristeza, de angústia, de aflição. Por exemplo, segunda-feira existe uma grande tendência de ter uma frequência de preocupação. Preocupar-se com o que vai fazer, com problemas para resolver, com dificuldades, com tantas coisas que possam estar te rodeando. Mas nessa manhã eu convido você a entrar em uma frequência de vida, em uma frequência de mudança, em uma frequência de transformação e principalmente em uma frequência de milagre. Uma das vezes mais poderosas que eu fico observando é quando Paulo e Silas, eles são presos. Eles tinham apanhado, eles tinham sido espancados, eles estavam ali vivendo um momento de muita dor, muita dor. Eles estavam vivendo ali um momento de crise. Por quê? Eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam ministrando o evangelho, eles estavam fazendo tudo aquilo que Deus tinha orientado e eles foram espancados, envergonhados e lançados no fundo de um cárcere. Eles tinham tudo, queridos, para reclamar. Todas as vezes que eu me lembro dessa passagem, eu fico muito impactada. Eles tinham tudo para reclamar. Eles tinham tudo para ter pena deles. Eles tinham tudo para se sentirem vítimas do que estava acontecendo. Mas eles decidiram, intencionalidade. Eles decidiram. A palavra de Deus diz que à meia-noite, Paulo e Silas começou a adorar e engrandecer o nome de Jesus. Paulo e Silas começou a louvar ao Senhor. E eu quero te dizer que a adoração, a gratidão e o louvor, ele quebra barreiras, ele abre cárceres, ele muda a sua história, ele muda a atmosfera. E talvez você esteja em um lugar onde você não sabe, segunda-feira, não sei nem o que eu vou fazer para resolver questões. Eu estou exatamente numa prisão. Eu estou aprisionada, talvez emocionalmente, espiritualmente, talvez a sua prisão seja financeira. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra, mas é um tempo de você adorar o Senhor. Por isso que todas as manhãs eu inicio aqui em adoração, para que nós possamos adorar e engrandecer o nome de Jesus. Eu convido você para você adorar o Senhor nessa manhã. Queridos, hoje eu não vou orar ainda, né? No final eu vou orar por nossa saúde, por nossa família, por nossa vida espiritual, emocional. Mas agora eu já vou ministrar uma palavra, porque eu já avisei o pessoal hoje que eu vou precisar sair mais cedo por conta de uma documentação que eu tô organizando e eu preciso chegar no local mais cedo, tá bom? Pastora, como a nossa conexão espiritual é forte. Gravei o louvor para enviar para a amiga que está vivendo dias difíceis. E você vem e fala do poder do louvor, olha só. Não, e a voz dessa moça é linda demais. A voz de Leucimar é uma voz de paz, né? É uma voz ungida pelo Senhor. Queridos, existe diferença de cantor e adorador, tá? Tem pessoas que ela louva, que ela adora. Tem uma moça mesmo que canta na igreja que é assim, algo que quando ela começa a cantar, você fala de onde vem essa voz, né? E existe uma unção. Existem pessoas que cantam e cantam. E é diferente, né, de alguém que realmente está ali ungido pelo Senhor para fazer aquela unção, está na pessoa para fazer aquilo. Vamos estar orando, Leucimar, por essa criança. Já coloca o nome dela, que a gente anota aqui. Em nome de Jesus. Nós também vamos orar no final por Sinésia, né? Sinésia voltou a ser internada. E eu creio na restauração completa dela no nome de Jesus. Eu creio, queridos, que Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos trazer uma palavra de vida e de esperança. E a palavra de Deus que Deus me deu nessa manhã foi: não importa como você começa, a grande questão é como você termina. Tá bom? Então eu quero que você eu falei, Deus, uma paulada dessa, uma bebezinha chamada Júlia.
uma paulada dessa agora pela manhã. Nossa, Senhor, começamos a segunda-feira bem. Muito interessante, Pai. Né? Então eu creio que Deus quer falar conosco a respeito disso. Pra mim, essa palavra é muito forte, é muito de sacode, né? Mas eu amo ser sacudida por Deus. Eu prefiro ser sacudida por Deus do que ser sacudida pelas pessoas. Eu prefiro ser sacudida por Deus do que ser sacudida pelo diabo. Eu prefiro ser sacudida por Deus do que ser sacudida pelas circunstâncias. Eu quero dizer que quando eu e você não permitimos, né, o sacode de Deus, Deus alinhar o nosso coração, reorganizar a nossa vida, queridos, nós vamos ser sacudidas por outras coisas. Sabe? Porque Deus, ele não quer que nós venhamos nos perder, que nós venhamos sair do plano, do projeto e do propósito dele. Pastor, mas não existe livre-arbítrio? Sim, mas você fez orações, você fez clamores. Quantas vezes eu clamo, quantas vezes eu faço oração e eu digo, Deus, me coloca no centro da tua vontade. Deus, cumpre o teu projeto em mim. Cumpre, Senhor, o teu plano, sabe, na minha vida. Então essas orações, queridos, ela dá legalidade a Deus para alinhar a nossa vida. E eu quero te dizer algo que aqui parece ser muito forte, mas a maldição, muitas vezes, é utilizada para nos trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Aquilo que para você parece que é maldito, muitas vezes, em forma de dor, nos traz de volta para o centro da vontade de Deus, né? Muitas e muitas vezes. Quantas vezes o povo de Israel, eles se perderam, eles não ensinaram para a próxima geração a maneira como se comportar, eles não ensinaram a próxima geração a respeito do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus que fala, do Deus que restaura, do Deus que muda situações e circunstâncias. E aquelas crianças, aquela geração nova, cresceu sem conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus, queridos, de ouvir falar, é algo que não muda a nossa vida. Quantas pessoas, né, durante os processos de mentoria, de desenvolvimento, elas falam assim, nossa, eu passei uma vida na igreja, mas eu não tinha proximidade, intimidade com Deus como eu tenho agora. Então, conhecer Deus de ouvir falar não muda a nossa vida, mas conhecer Deus de caminhar com Ele gera transformações tão poderosas, tão profundas, gera um nível de vida, de intimidade. E gerações que não conheciam a Deus. Mas aí vieram os inimigos, vieram os problemas, vieram as dificuldades, e é quando ninguém resolve o seu problema, é então que você busca a Deus genuinamente. Você mergulha nas profundezas de Deus, e então você começa a conhecê-lo de uma forma diferente. Eu lembro de um pastor que a mulher dele adoeceu de uma doença muito grave, incurável, e ele era um pastor muito tradicional. Quem aqui entende dessa questão do pentecostal, do tradicional, né, sabe do que eu tô falando. E ele era um pastor muito tradicional, muito, assim, apenas da leitura, daquela coisa muito, aquela linhagem bem forte, tradicionalmente falando. E no testemunho hoje que ele conta, ele falou assim, olha, a tradição serve pra você até que você não precise de um milagre. Ele falou, tá bom? Se você é tradicional, fique em paz. Mas o pastor, ele fala assim, a tradição, né, o tradicionalismo, ele serve pra você até que você não precise de um milagre. Porque a partir do momento que eu precisei de um milagre, eu precisei entrar em uma linhagem do Pentecostes. Eu precisei entrar em uma linhagem daquele que crê em milagres, em prodígios, em maravilhas. Eu precisei entrar num lugar que eu precisava muito mais de algo só para desenvolver o meu intelecto. Eu precisava de algo que era transcendente, algo que era sobrenatural, que era uma cura. E ele vive a cura da esposa dele, ele passa por um processo bem desafiador que se torna um testemunho. Hoje ele caminha o Brasil todo falando desse testemunho, do que Deus fez, né, na saúde da esposa dele, na vida dele, como ser humano. Isso é muito poderoso. Então, muitas vezes, queridos, essa maldição, que para nós é maldição, problema, uma dificuldade, tantas coisas, nos traz muitas vezes para o centro da vontade de Deus, para o centro do plano de Deus, para o centro do propósito de Deus. E, ó, Claudinha dizendo, é bem assim, eu vivi isso. É muito forte isso, né? Então, eu também já vivi momentos em que eu precisava conhecer uma nova face de Deus. E nessa manhã, eu creio que Deus quer falar, ministrar o seu coração e ao meu coração, porque essa palavra é uma palavra de alerta. Fica atenta, fica alerta, fica com um entendimento aberto. Fique atenta ao que eu quero dizer para você. Essa palavra, ela fala disso. Não importa o quanto que você comece bem. A grande questão está como você termina, tá? Eu quero ler uma palavra que se encontra em Juízes 16, versículo 21. Isso aqui é muito forte, essa palavra. É uma segunda-feira bombástica. Claro que eu queria ler
Salmo 23, em plena segunda-feira, que o Senhor é o seu pastor e dele ele não faltará nada para você. Mas o Senhor trouxe essa palavra e eu creio que talvez seja alerta para alguns que estão aqui e eu já recebo esse alerta para mim, em nome de Jesus, queridos. Todas as vezes que eu ministro, todas as vezes que eu estou num ambiente onde a palavra está sendo ministrada, eu abro meu coração para dizer, eu quero, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ser guiada e conduzida pelo teu Espírito, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Meu Deus, Senhor, fala conosco nessa manhã, ministra aos nossos corações e nos leva para o centro da sua vontade. Não nos deixa, Senhor, nos perder em meio à caminhada, em meio à jornada. Senhor, que essa frase que o Senhor me trouxe pela manhã, a grande questão não é como eu começo, mas como eu finalizo a minha jornada na tua presença. Nos ensina, Senhor, a ser aqueles que chegam até o final, em nome de Jesus. Amém, e amém, amém, amém. Enquanto eu estava aqui, queridos, pela manhã, e eu orando, eu entendi a respeito de trazer essa palavra agora pela manhã. E eu acredito muito que Deus quer ministrar o nosso coração a respeito de fique atento, fique alerta. Queridos, a palavra de Deus diz, quem está de pé, né, vigie, fique atento para que você não caia. Então nós estamos vivendo em um momento de muitos desafios. Desafios espirituais, desafios emocionais, desafios físicos, desafios onde pessoas, elas acham que elas não precisam mais da igreja, elas não precisam mais congregar. Nós estamos vivendo N desafios. Nós estamos em um tempo de modernidade, mas a modernidade, ao invés de nos levar para um lugar de evolução, a sensação muitas vezes que eu tenho quando eu olho para a sociedade, não como tecnologia. Como tecnologia nós temos avançado e avançado muito. É incrível o avanço que nós temos como tecnologia, como coisas novas, modernas. Mas quando eu olho para a humanidade em si, né, quando a gente olha para as notícias, quando a gente olha para tudo que tem acontecido, nós vemos uma involução ao invés de uma evolução. Nós vemos que muitas vezes as pessoas elas estão em processo de degradação, ao invés de processo de transformação, crescimento, desenvolvimento. Existe uma minoria, uma quantidade muito pequena de pessoas que estão crescendo, desenvolvendo, se tornando pessoas melhores. É muito pequena essa quantidade de pessoas. E é por isso que é importante você entender, não é como eu começo. A grande questão é continuidade. E essa palavra fala, queridos, de atenção, disciplina, perseverança. Essa palavra fala de alerta. Alerta, fique atento à sua vida, fique atento à sua família, fique atento ao ministério que Deus colocou nas suas mãos, fique atento ao seu chamado, fique atento à palavra de vida, à palavra profética de Deus sobre você. A maioria das pessoas que está aqui hoje, queridos, tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. A maioria das pessoas que está aqui hoje, Deus te chamou para algo específico. A maioria das pessoas que estão aqui, Deus tem um chamado para você, como tinha um chamado para Sansão. Sansão, queridos, ele nasceu, olha que poderoso isso. Sansão nasceu debaixo de um milagre. A sua mãe não podia ter filho, a sua mãe era estéril. Sansão nasce após a aparição de um anjo. Sansão nasce após uma manifestação de Deus na terra. Deus dá uma promessa a respeito de Sansão. Deus dá uma direção a respeito de Sansão. Deus dá os mínimos detalhes a respeito de como Sansão deveria caminhar nessa terra. O que é que Sansão deveria fazer? Qual seria o chamado de Sansão? Qual seria o projeto e o propósito de Sansão? E quando nós lemos essa ministração aqui no final, 16:21, fala de um fim que provavelmente, queridos, Deus não traçou para Sansão. Fala de um fim que provavelmente não era o projeto, não era o plano, não era o propósito de Deus para Sansão. As decisões de Sansão levaram ele para um lugar de olhos furados, algemas e empurrando um moinho andando em círculos. As decisões de Sansão o levaram a não ver, a não enxergar, a permanecer aprisionado pelos inimigos. E passar uma vida, o restante da sua vida que lhe restava, andando em círculos, empurrando um moinho e sendo zombado, ridicularizado pelos seus inimigos.
Esse é um fim trágico para alguém que tinha projetos, planos, propósitos de Deus para a sua vida. Tem algumas pessoas aqui que acabaram de sair de um projeto de transformação. Eles foram para uma imersão que durou acho que 5 dias ou 4 dias. Viveram todos os níveis de ferramenta de transformação, liberaram perdão, pediram perdão, viveram um nível de interno. Muita coisa, mexeu muita coisa. Só que esse processo, ele é contínuo, ele não para. Quantas pessoas eu já conheci que foi para esse processo e a vida dele ainda continua uma porcaria de vida que não vale a pena ser vivida. Ele foi lá e fez pá! E ele veio e ele voltou para o mesmo lugar. Quantas pessoas que eles têm um encontro genuíno com Deus, de impacto, de transformação. Encontro genuíno com Deus. E gradativamente ele vai se perdendo na jornada. Gradativamente ele vai se perdendo na jornada. Gradativamente ele vai se afastando do plano, do projeto, do propósito de Deus. E eu costumo falar algo tanto para os meus filhos quanto para as pessoas que estão próximas de mim. Nada é do nada. Fica atento a essa palavra aqui, ó. Nada é do nada. Do nada fulano se separou. Do nada. Não foi do nada. Foi processos gradativos. Assim, queridos, como nós temos processos de construção que são gradativos. Não existe transformação pontual. Fui em algum lugar e fui transformada. Não existe. Existem transformações. Aquela frase, né, que realmente mudança acontece rápido. Realmente mudança. Transformação não. Transformação, ela é gradativa. Ela é contínua. Ela é processual. Ela é pra vida. Entende? Então, o que acontece? Nada é do nada. Sansão, queridos, não foi pego pelos inimigos, não teve os seus olhos furados, não foi algemado e não começou a andar em círculo do nada. Sansão, ele veio se perdendo de Deus. Sansão, ele veio se distanciando do projeto, do propósito de Deus. Sansão, ele veio desobedecendo as ordens que Deus tinha dado. Sansão, ele foi gradativamente se afastando daquilo que Deus estava falando, dizendo, orientando, conduzindo, guiando. E tem pessoas, queridos, que dizem, fulano do nada caiu, fulano do nada se afastou de Deus, fulano do nada desviou, fulano do nada, não tem nada, não tem nada do nada, queridos. São processos, talvez internos, que você nem tenha percebido. É aquele desânimo. Hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou fazer meu devocional. Não, eu não tenho como jejuar essa semana. E a gente adentra em lugares gradativos. Ninguém se perde da noite pro dia. Ninguém fica cansado da noite pro dia. Ninguém chuta o balde da noite pro dia. Não. Processos. Assim como temos processos de construção, temos processos de degradação. Assim como temos processos de reconstruir, nós temos processos de desconstruir. E talvez você esteja em um lugar que você está vendo ou nem está percebendo que a destruição está chegando gradativa. Na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, nas suas finanças. Fulano quebrou do nada. Não foi do nada, queridos. Não tem nada do nada. Beltrano apareceu do nada, começou a fazer sucesso. Não, vai ver a história da pessoa. Normalmente tem anos, décadas, que a pessoa está lá se empenhando, se esforçando, fazendo o que ninguém quer fazer. E a palavra que nós lemos nessa manhã fala de alguém que perdeu a sua visão, alguém que perdeu sua liberdade, alguém que foi acorrentado, alguém que passou a andar em círculos e alguém que passou o restante da sua vida vivendo a zombaria dos seus próprios inimigos. Aqueles que antes ele envergonhava. Aqueles que antes ele trazia pressão sobre a vida deles. Agora ele estava sendo pressionado. Eu quero deixar nessa manhã aqui um alerta. A grande questão não está como você começa, mas como você finaliza. Essa semana eu atendi uma pessoa e eu perguntei, e ela estava naquele processo de reclamação, murmuração. E eu odeio murmuração. Odeio gente que passa a vida reclamando. Pensa no negócio que me irrita profundamente. Murmuração, reclamação, lamento, lamúria. Me enche de... Me dá um desespero, me dá uma aflição. Odeio a lamentação.
E aí a pessoa lamentando. Eu falei assim, filha, você tá vivendo um processo? Ah, eu até comecei a fazer o que a senhora falou pra fazer. Eu até comecei, mas aí eu fui desanimando. Eu falei assim, não importa como você começa. Isso não vai fazer diferença na sua vida. A grande questão é a continuidade, queridos. A grande questão é eu ir até o final. Nós precisamos olhar para homens como Paulo, que foi até o final. Até o final. Ele disse, eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira, eu guardei a minha fé, eu tô pronto. Eu sou pronto, eu estou pronto. E Paulo, quer dizer, ele ia ser morto, ele ia ser assassinado. Ele ia ser morto. Mas ele falou, tô pronto, eu já fiz o que eu precisava fazer. Eu me posicionei como eu precisava me posicionar. Eu fiz tudo aquilo que Deus disse que era para eu fazer. E eu quero te dizer nessa manhã que existe um propósito para você. Existe um plano de Deus para sua vida. Existe um chamado de Deus para você. Você não está aqui nesse mundo. Você não é obra do acaso. Você não está aqui para acordar, comer, beber, vestir, comprar, dormir e trabalhar de novo. Não está. Você está aqui porque Deus te chamou para algo. Tem pessoas que dependem e precisam de uma palavra de vida que vai sair de você. Tem pessoas que precisam de um cuidado que vai vir de você. Tem pessoas que precisam se alimentar de frutos que Deus vai dar através da árvore da sua vida. Você não está aqui por acaso. E você não pode permitir ficar pelo caminho. Eu sei que tem momentos que são difíceis. Eu sei que tem momentos que são desafiadores. Eu sei que tem momentos que dá vontade de desistir. Eu sei que tem momentos que dá vontade de parar. Sim. Mas a grande questão não é como eu começo. Quantas pessoas, queridos, que um dia começou uma grande obra, mas não terminou, não finalizou. Quantos começadores tem no mundo, mas pouquíssimos finalizadores. E eu quero te dizer nessa manhã, Deus está trazendo para você uma orientação nessa manhã. Eu te chamei para ser um finalizador. Eu te chamei para fazer uma obra completa. Eu te chamei para finalizar aquilo que você começou. Queridos, Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Pelo contrário, Ele cuida de nós, Ele nos capacita, Ele nos orienta, Ele nos direciona. Ele nos dá capacitação, Ele nos dá força, Ele nos dá condicionamento para que nós possamos dar continuidade. E quando você estiver cansado, quando você estiver aflito, quando você estiver sem forças, eu quero dizer para você, corre para o lugar secreto. Corre para o lugar da presença. Corre para um lugar onde as suas baterias, queridos, vão ser recarregadas no Senhor. Corre para o lugar dos joelhos. Talvez quando você chegar naquele lugar você não tenha forças nem para falar. Pega um papel, escreve. Essa é a minha estratégia. Quando eu não consigo falar com Deus, quando eu estou tão apreensiva, preocupada, angustiada, ansiosa, eu pego o meu caderno e eu escrevo para Ele. Eu digo, Senhor, a escrita, queridos, ela traz foco. Ela traz verdade, ela traz algo muito vivo dentro de nós. Talvez tenha dias que você não ore. Talvez tenha dias que você não se conecte com Deus. Talvez tenha dias que gradativamente você vem se afastando do lugar da presença. Talvez tenha dias, meses, que você não sabe o que é um jejum. Talvez tenha muito tempo que você não pisa os seus pés na igreja. Talvez por muitas desculpas. Tem gente ruim, tem gente pilantra, tem isso, tem aquilo, tem confusão, não sei o que, não quero, eu prefiro fora, eu tô melhor fora. Eu quero te dizer, a igreja, quer dizer, é igual a Arca de Noé. Tem bosta, tem bagunça, tem confusão, tem grito, mas é o lugar mais seguro da terra. É tudo conversa fiada, esse negócio de você não precisa de igreja. Isso é tudo conversa fiada, que eu sou a igreja. Não, você é parte, você é membro. E a minha mão sozinha não é meu corpo. O meu fígado sozinho, ele não é o corpo. Eu preciso estar inserida no corpo. Eu preciso estar inserido nesse lugar de vida, nesse lugar que emana a vida de Deus. Nesse ambiente, nesse lugar. Talvez gradativamente você foi se afastando do corpo de Cristo. Talvez gradativamente você foi se vendo morrer espiritualmente, morrer emocionalmente, as suas estruturas emocionais abaladas. Mas Deus está te dizendo nessa manhã, eu quero que você seja alguém que finalize. Eu quero que você seja alguém que dê continuidade. Eu quero que você seja alguém que vá além, e não fique aquém. Queridos, Sansão, ele foi brincando com Satanás, ele foi brincando com o pecado, ele foi brincando com coisa séria.
As pessoas estão em um lugar que elas brincam com coisas muito sérias. O reino espiritual, queridos, ele é real. E nós não podemos brincar de espiritualidade, porque existe uma realidade dentro do contexto espiritual. E a palavra de Deus diz que quando Sansão se levanta ali, do colo de Dalila, e antes do texto que nós vemos, ele acordou do sono e pensou, eu vou sair e eu me livrarei mais uma vez. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha o deixado. Quantas pessoas, elas vão se perdendo na jornada. Elas vão se perdendo no processo. Elas vão se perdendo do propósito. E Deus te chamou aqui nessa manhã para dizer, a questão não é como você começa, é como você termina. Continuidade. Deus te chamou para uma conclusão de uma obra e não para que você ficasse na metade de algo. Quantas pessoas já têm uma construção neural de metade? Ela faz a metade da faculdade, ela lê a metade de um livro, ela começa a academia, ela começa um projeto, ela começa uma empresa, ela começa uma família, ela começa num casamento. Tem pessoas que eu conheço que já passaram por 4, 5 casamentos. Ela começa um processo de transformação. E daqui a pouco, gradativamente, ela volta para o mesmo lugar. Deus não te chamou para andar em círculos. Deus não te chamou para que você viva a zombaria dos inimigos. Deus não te chamou para ser alguém que não vê, não enxerga, que não tem a visão. Deus te chamou para que os seus olhos fossem abertos, curados, restaurados. Deus te chamou para que você tenha uma visão ampla, de presente e de futuro. E uma visão de aprendizado do passado. 3 níveis de visão. Eu aprendo com o passado. Eu vivo o futuro. E eu vivo o presente e eu projeto um futuro. Uma visão ampla, que vê não apenas as coisas naturais, mas vê as coisas sobrenaturais. Uma visão que é conectada à visão de Jesus. Aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor fala, aquilo que Deus ministra, aquilo que Deus orienta. Deus não te chamou para que você termine como Sansão, preso, cego, empurrando um moinho, andando em círculos, sendo zombado pelos inimigos. Deus te chamou para que o nome dele seja glorificado na sua vida e através da sua vida. Deus te chamou para o cumprimento de um chamado, de um propósito. Deus te chamou exatamente para um lugar que ninguém vai poder cumprir esse lugar. Pastora, mas se a pessoa não fizer, vai ficar sem fazer? Muitas vezes Deus pode até colocar alguém, queridos, para fazer. Mas não vai ser o que você faria, porque ninguém é você. Não existe outra eu. Eu conheço um monte, mais um monte de pastoras. Eu conheço muitas. Eu conheço ministras do evangelho, incríveis, preciosas, poderosíssimas. Mas ninguém sou eu. As pessoas que Deus tem conectado ao meu coração, as partezinhas dos quebra-cabeça de alguém que eu tenho, que Deus colocou na minha mão, para eu colocar na vida daquela pessoa, ninguém vai colocar. Nem o fulano, nem o beltrano, nem o cicrano, ninguém. Deus vai usar a minha vida. Mas se eu permitir o meu processo de destruição, se eu permitir ser vencida pelas minhas vontades, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu quero, pela preguiça, pela mornidão, pela apatia, pela indiferença, se eu me permitir a caminhar como Sansão caminhou, fazendo a vontade da sua carne, eu vou ficar no caminho. Por mais que eu já busquei a Deus em toda a minha vida, e ó que eu tenho uma vida de busca, mas se eu permitir que a preguiça bata na minha porta, que a indiferença, que as minhas vontades. Você acha que eu tinha vontade hoje de acordar segunda-feira cedo? Ontem eu dormi 1h da manhã. Eu venho de uma jornada de trabalho intensa do ano todo. Tô moída. Você acha que eu queria ter acordado pela manhã? Não. Não queria. Queria dormir. Queria exatamente agora estar ainda dormindo. Mas eu não vivo pelas minhas vontades. Porque eu sei que aquele que me chamou tem um ministério. Aquele que me chamou tem um projeto. Aquele que me chamou tem um plano. E eu não quero finalizar a minha vida como Sansão. Eu não quero ser cega. Eu não quero ser zombada pelos inimigos. Eu não quero passar uma vida andando em círculos. Eu não quero chegar diante de Deus no grande dia com as minhas mãos simplesmente vazias ou com obras de feno, de palha e de madeira que foram queimadas pelo fogo. Eu quero me apresentar diante de Deus e eu quero ouvir dele. Pode entrar, serva boa e fiel. Você cumpriu aquilo que eu disse para você fazer. E para isso, queridos, eu preciso estar atenta para ouvir a voz do Senhor.
Eu preciso estar atenta para não me perder na jornada. Eu preciso estar atenta, vigilante, para o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Deus está me orientando. E muitas vezes ele diz, vai por aqui. Muitas vezes eu não quero ir por aquele lugar que ele disse. Mas eu digo, sim, Senhor. Eu sou uma escrava da orelha furada. Eu decidi te servir de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. O que é para ser feito? Aqui, Senhor. Atenção, queridos. Atenção àquilo que Deus está falando com você. Atenção àquilo que Deus está te orientando para que você não se perca no caminho. Tem pessoas que chegaram num lugar de tanta soberba que eles acham que eles são intocáveis e não são. Sansão, queridos, quem matou Sansão foi a soberba dele. Ele achou que ele poderia fazer coisas que Deus disse para não fazer e ficar ileso. Porque ele fez a primeira vez e ele ainda estava poderoso. Ele fez a segunda vez e ele ainda estava poderoso. Ele foi aprontando gradativamente e ele ainda estava lá forte. Mas de repente, e o de repente, queridos, tanto é para o bem quanto para o mal. E de repente alguém caiu e de repente os olhos dele foram furados. E de repente ele procurou a presença de Deus e ela não estava mais. E segunda-feira, Deus te trouxe aqui para dizer, filho, filha, fique atento para que você seja alguém que termine. Um terminador e não um começador. Para que você seja um finalizador nessa geração. Tem muitos começadores nessa geração. Tem muita gente que começa, mas não termina nada. Fique atento. Porque talvez a sua caminhada seja muito longa. E quando nós temos uma jornada muito longa, a tendência é muitas vezes sucumbir no meio do caminho. E Deus está te dizendo, eu não quero que você sucumba. Eu quero que você prossiga, eu quero que você caminhe, eu quero que você permaneça. Eu quero que você seja como Paulo, que pode dizer no final, eu combati o bom combate. Eu acabei minha carreira, eu guardei minha fé, eu estou pronto. Eu já fiz, eu estou morrendo vazio. Que você seja alguém nessa geração que não apenas comece, mas finalize. Que você seja alguém nessa geração que cumpra o plano, o projeto e o propósito de Deus nessa terra. Que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que o seu foco esteja nele, absolutamente nele. Que quando ele disser vem, você vai. Quando ele disser volta, você volta. Quando ele disser cuidado, não faça isso, que você não faça. Quando ele disser para você vá, que você vá. Aprenda a ouvir o Senhor. Aprenda a ser conduzido pelo Espírito Santo. Para que você comece, passe pelo processo e finalize todos os projetos que Deus colocar nas suas mãos. Que nós possamos olhar para a história de Sansão e aprender com ela. Eu não quero desobedecer ao Senhor. Eu não quero ser como Sansão. Mas eu quero cumprir o chamado, o projeto e o propósito de Deus para minha vida. Não importa como eu começo. Quantas pessoas você conhece? Eles, antigamente eu adorava Deus, antigamente eu jejuava, antigamente eu orava, as pessoas caíam assim, no chão. Antigamente eu fazia. Só passado. Não tem presente e não tem futuro. Deus nos chamou para ter visão. Eu olho o passado com aprendizado. Eu vivo o presente com sabedoria. E eu projeto um futuro extraordinário na presença de Deus. Deus nos chamou para começar a viver o processo e finalizar na jornada. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Marcinha falou aí que está terminando o TCC. Eu também tenho um para entregar até fevereiro. Embora. Até fevereiro eu tenho um TCC de pós-graduação também para entregar. E eu vou terminar. Eu vou terminar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu creio, queridos, que Deus sempre fala conosco. Eu creio que Deus te trouxe aqui para que você fique atento, alerta. Eu creio que Deus me trouxe aqui para dizer fique atenta, fique alerta, ouça a minha voz. Seja conduzida pelo meu Espírito Santo. Não fica no caminho, não se perca na jornada. Prossiga. Eu chamei terminadores e não apenas começadores. Começar, queridos, é muito fácil. Às vezes as pessoas começam com tanta
fôlego, alegria. E aí, no meio da caminhada, ela começa a murchar. E é exatamente nesse meio que você precisa de fôlego novo. E eu quero dizer pra você que fôlego novo a gente só encontra na presença do nosso Abba Pai. Coisas inacabadas, como você já disse, fica martelando na nossa cabeça, exatamente, na nossa mente. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Mas eu não faço nada. Em nome de Jesus, que você seja alguém que finaliza, um finalizador, um cumpridor do chamado e do propósito de Deus. E vamos orar, tá bom? Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te louvar por mais uma manhã na tua presença. Porque o Senhor é um Deus vivo que trabalha em favor daqueles que no Senhor esperam. E nessa manhã, Pai, que nós saímos daqui para cumprir o teu chamado, o teu propósito, para ir além, Senhor. Senhor, que nessa manhã o teu nome seja engrandecido e glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Oramos, ó Pai, por aqueles que se encontram enfermos. Eu quero colocar a vida da Júlia, aquele bebezinho que está na UTI. Eu oro agora, toca nela, Senhor, onde ela estiver agora. Que o Senhor traga a reestruturação completa e total. Vai arrancando, Senhor, toda a infecção, toda a enfermidade, tudo aquilo que tem gerado, Senhor, ó Deus, problemas de saúde na vida da Júlia. Mas traga sobre ela saúde, cura total e completa. Tua palavra diz que o Senhor já levou. E nós declaramos, Senhor, cura sobre Júlia. Nós oramos pela vida de Sinese. Agora, Senhor, que toda infecção seja arrancada do organismo dela. Pai, que o Senhor traga de volta para casa, Senhor, restaurada e totalmente curada. Oramos nessa manhã por aqueles, ó Pai, que estão cansados, debilitados, por aqueles que pensaram em desistir. Senhor, que hoje haja ânimo, força, ó Pai, para dar continuidade. Que o Senhor levante aqui nesse lugar terminadores e não apenas começadores. Que o Senhor levante aqui nesse lugar pessoas que vão honrar e glorificar o teu nome por onde eles passarem. Nós oramos nessa manhã, apresentamos essa palavra, Senhor, diante do teu altar. Ministra o nosso coração durante esse dia. Que ela seja real em nós, Pai. Que nós possamos levar essa palavra para a vida. Que pessoas que estão diante de tantas coisas que deixaram pela metade, no caminho. Pessoas que ficaram no caminho, espiritualmente falando. Hoje é dia de voltar para a casa do Pai. Senhor, pessoas que não têm buscado mais a tua presença. Hoje é dia de busca. Hoje é dia de oração. Hoje é dia de jejum. Hoje é dia de proclamação da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz ânimo, força, fôlego. E aqueles, Pai, que literalmente já estão paralisados, que estão andando em círculos. Que em nome de Jesus, esse ciclo maligno se quebre hoje. Aqueles que já estão sendo zombados pelo inimigo, por Satanás e seus demônios. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Senhor, e traz sobre eles a oportunidade de seguir em frente, viver o teu plano e o teu projeto. Oramos nessa manhã e apresentamos essa palavra diante do teu altar, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas e que nós possamos cumprir esse chamado de Deus nessa terra. Vamos fazer foto, desativar comentário. X, alegria, vitória, 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 vitória. Você vai postar lá, você vai colocar qual foi o seu maior aprendizado de hoje. Você vai fazer um print X, vai postar o print e você vai colocar qual foi o seu maior aprendizado de hoje. O meu foi que o caminho, essa parte aqui, ó, do meio, ela é mais desafiadora, mas que não é o lugar de eu ficar parada. Existe um lugar que Deus vai dizer, ó, aqui é o final. Então eu preciso chegar até o final, mesmo muitas vezes cansada. Respirando fundo, para que nós possamos ser terminadores e não ficar pelo caminho, no nome de Jesus, tá bom? Ó, beijo com cheiro no coração de vocês. Amanhã a gente se vê aqui, nessa mesma hora, nesse mesmo local, nesse mesmo dia. No dia não, que amanhã é terça, né? Zildete falou, pode deixar a live salva. Vou deixar um pouquinho aí, então. Salva. Não vou colocar nem capa, nem nada. E aí vocês assistem e daqui a pouco a moça tira, tá bom? Eita! E, gente, quem é da mentoria hoje tem a sessão Mega Power, tá? E final de semana, sábado, a gente vai ter imersão mais poderosa demais da conta. Pode separar o dia que você vai passar o dia comigo, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, vai ser poderoso demais. Vai ser um tempo preciosíssimo de crescimento, de transformação, de impacto, de vida e vai ser muito poderoso. Viu, Marcinha? Amo sua vida também, minha amiga, e tamo junto. Viu? Tamo junto em nome de Jesus. Hoje tem, Denise, hoje tem. Nossa sessão mega poderosa. Bora!